Se eu te perguntasse se você se considera uma pessoa criativa, o que você responderia? Durante muitos anos eu responderia que eu não achava, que eu não sou uma pessoa criativa. E hoje eu percebo que na verdade eu não tinha perdido a minha criatividade. Eu só acreditava que a criatividade era uma coisa diferente do que ela realmente é. Seja muito bem-vinda a mais uma conversa para uma vida consciente. E hoje eu quero conversar com você sobre uma mentira que eu me contei durante muitos anos, de que eu não era uma pessoa criativa. Na minha infância, eu fui aquela criança bem artística, sabe? Então, eu pintava, desenhava, tocava instrumentos, participava de grupo de teatro, então frequentemente eu estava envolvida em atividades artísticas e eu sentia, na verdade na época eu não tinha essa consciência, né? Hoje eu tenho, mas criar, estar nesse lugar de acessar a criatividade, criar, desenvolver, pintar, enfim, tudo isso para mim era natural, né? Então era um estado onde, se você, por exemplo, pegar como fala, não é livro de fotos, um álbum de fotos de família, minha mãe ainda tem esses álbuns, e com frequência você vai encontrar fotos minhas, muito criancinha, deitada no chão, pintando, desenhando, enfim. Era uma coisa muito comum e muito normal para mim. Mas aí a vida foi acontecendo, eu fui crescendo, as responsabilidades da vida adulta começaram a aparecer, e aí quando eu falo de responsabilidades, né, eu tô falando do que a sociedade, ela colocou como crença coletiva de que é esperado de um adulto. Então, eu escolhi uma profissão, decidi que eu ia fazer o curso de engenharia química, então fui para a faculdade. Também, ao mesmo tempo, enquanto eu estava na faculdade, eu já estava trabalhando e depois fui construindo uma carreira dentro de grandes empresas no Brasil. E eu simplesmente parei, né, de acessar a minha criatividade. Eu simplesmente parei de pintar, de desenhar, de criar. E, dito isso, em algum momento ali dessa evolução, né, da Juliana criança para Juliana adulta, eu comecei a me contar uma história de que eu não era criativa. Então eu via as pessoas desenvolvendo projetos ou tendo hobbies artísticos ou até profissões mais artísticas, né? E eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, que linda, essa pessoa tem talento, mas eu não sou criativa. Então eu tinha criado essa narrativa para mim, né? E até que em 2022, durante a minha viagem de sabático, para quem não sabe, eu em 2022 pedi demissão do meu trabalho e fui fazer uma viagem, um mochilão pela América Latina de sabático. E quando eu estava no México, lá num vilarejozinho do México, lá no pertinho do Oceano Pacífico, fiquei hospedada num hostel de mulheres e eles tinham uma proposta de fornecer workshops e atividades para as mulheres que se hospedavam nesse hostel, né? Então tinha de tudo, desde aula de surf, workshop de pintura, desenho, yoga, enfim, todo dia tinha uma atividade. E aí teve um dia específico que a atividade era trilha e pintura. Então a gente ia fazer uma trilha num lugar distante para assistir o pôr do sol em uma praia que era uma praia um pouco mais retirada do centrinho daquela vila, sabe? E aí a proposta era, enquanto a gente espera o pôr do sol, a gente vai escolher uma pedrinha que tivesse lá à disposição, que tivesse lá na praia, a gente vai escolher uma pedra, as meninas do hostel iam levar tinta, pincel, enfim, todos os materiais, e a gente iria pintar alguma coisa a nosso desejo, pintura livre, né? Era pintura na pedra o nome do workshop. E na hora, gente, eu congelei, porque eu falei, cara, o que eu vou pintar? O que eu vou fazer aqui? Eu nem sei mais como faz isso, nem sei mais como pinta, não sei mais como desenha, como é que mistura as cores. E
não tenho habilidade para isso. De novo, a vozinha, não sou criativa. E aí, já que eu tava lá, todas as meninas iam pintar, eu pensei, bem, acho que eu vou experimentar, né? Faziam quase 10 anos, aproximadamente 10 anos que eu não pegava num pincel, que eu não pintava, que eu não desenhava, né? Que eu não fazia nada relacionado à arte. E aí eu tinha uma certeza dentro de mim de que eu não ia conseguir fazer nada bonito, sabe? Que nada de legal ia sair é, dessa experiência. Mas aí eu me dei uma chance e resolvi pintar um pôr do sol. Não sabia o que eu ia fazer, pensei, vou fazer uma coisa simples mesmo. Tinham poucas tintas, então, sabe, não, eu ia ter que misturar umas cores, porque não tinham todas as cores que eu achava que poderiam ser boas para um pôr do sol. Enfim, a minha mente colocando vários empecilhos de que eu não era criativa, então por isso não ia ser bonito, não ia ser algo que valesse a pena ser feito, né? Mas aí me dei uma chance e comecei a pintar. Peguei os pincéis lá, comecei a misturar, tinha um pôr do sol lindo no mar, então a gente estava lá nesse momento esperando o pôr do sol e eu pintei. Quando eu terminei o meu pôr do sol na pedra, as meninas pararam assim e ficaram super empolgadas e começaram a me chamar de artista e que falavam que eu tinha muito talento e que eu deveria pintar mais porque elas estavam achando aquilo lindo, elas começaram a me chamar de artista. E aí eu parei assim e olhei e foi tão legal porque eu senti a mesma sensação que eu sentia na minha infância, que era um acolhimento, eu até me emociono. Foi muito divertido e foi muito especial pintar. Foi realmente recuperar algo que eu tinha perdido. Então, alguma coisa dentro de mim nesse dia parece que acordou, parece que despertou. E com essa experiência, né, eu percebi que a pintura, ela não me tornou uma pessoa criativa. Ela simplesmente me lembrou de uma parte minha que nunca tinha ido embora. Existe uma parte dentro da gente que se conecta com o sutil, que se conecta com a vida, que se conecta com o campo das infinitas possibilidades. E nesse dia eu simplesmente me lembrei que essa parte de mim, ela nunca foi embora. Ela só estava ali quietinha, né, num canto, esperando ser recuperada. E muitos anos depois, eu percebi que cada pessoa cria de um jeito diferente, né? Porque estudando o desenho humano, eu entendi que cada pessoa cria de um jeito diferente, cada pessoa foi projetada para iniciar movimentos, tomar decisões, criar projetos, desenvolver no mundo do seu jeito. A criatividade, ela não tem uma única forma de se manifestar no mundo, ela tem diversas formas e cada pessoa vai acessar essa criatividade de uma forma diferente. Então, o desenho humano, ele me ajudou a compreender a minha forma única de criar, como é que eu acesso essa criatividade, como é que eu crio os projetos de maneira consistente no meu dia a dia e como é que eu posso expandir esse acesso criativo, porque, de novo, a criatividade, ela não é um talento que a gente perde ou que a gente não precisa ser bem dotado de talento para ser criativo. Na verdade, todos nós somos criativos. Então, dito isso, eu quero te fazer um convite. Nessa semana, reserva 30 minutos da sua agenda, da sua semana, para fazer alguma coisa simplesmente pelo prazer de criar. Não importa, pode ser pintar, escrever, desenhar, cozinhar, dançar, criar um projeto novo, simplesmente pelo prazer, sem performance, sem objetivo de ser boa, sem expectativa de resultado, sem objetivo, simplesmente criar algo para se colocar
numa possibilidade nova, né? Então, se permitir criar sem expectativas. Porque eu quero trazer para você nesse vídeo que eu acredito que a criatividade, ela não é um talento. Eu acredito que a criatividade, ela é um estado. Então, é aquele momento onde você está tão presente que você se conecta com o fluxo da vida e a partir daí você consegue criar uma coisa nova, uma coisa que ainda não existia. Então, é quando você consegue acessar a energia e criar algo, sabe? É quando a gente está em estado de flow, quando a gente está em extrema presença, que uma coisa nova pode nascer a partir de nós. É quando a gente se coloca ali como canal para simplesmente criar a partir do zero. E aí pode nascer qualquer coisa. Pode nascer uma fotografia, uma pintura, uma refeição, um projeto, uma empresa, uma conversa, uma inspiração. Eu acho que a criatividade, ela não pertence aos artistas. A criatividade, ela pertence aos seres humanos. E por isso, todo ser humano é artista. Todos nós somos artistas. Então, eu quero que você reflita um pouco que talvez você não tenha perdido a sua criatividade. Você só tenha deixado de acessá-la. Você só perdeu o acesso à sua criatividade. Então, esse acesso, ele pode estar ali esquecido, no cantinho, adormecido, mas quando a gente começa a praticar e a gente encontra de novo esse caminho para a criatividade, tudo é abundante, tudo é possível. Então, sim, a criatividade, ela pode ser resgatada, ela pode ser relembrada. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez vai se beneficiar dessa reflexão também. E se você sente que você quer se aprofundar na sua jornada de autoconhecimento, eu vou deixar os meus links aqui na descrição para quem sabe você dar novos passos nessa jornada comigo. Eu tenho vários produtos e várias formas de trabalhar autoconhecimento através do desenho humano e talvez isso seja para você. Se for, os meus links estão aqui na bio. Eu te vejo na minha próxima conversa para uma vida consciente e espero que vocês tenham gostado. Um beijo!